Olá, pessoal do terceiro ano, olá, pessoal do EJA e outras pessoas que estejam assistindo esse vídeo. Eu espero que vocês estejam bem. Vou começar me apresentando. Meu nome é Jaqueline Modesto Custódio. Eu sou estudante aí do 5º período do curso de Geografia do IEF de Minas e hoje vai ser eu que vou auxiliar vocês aí na disciplina de Geografia, numa aula que tem como tema conceitos e indicadores demográficos, tá? No PET de vocês irão encontrar o conteúdo relacionado a essa temática na página 89, tá? Que vai ser correspondente à semana 4 da Geografia. Então, vamos nessa. Gente, olha só. Antes da gente entrar, de fato, no que seria os conceitos indicadores demográficos, cabe eu ressaltar para vocês o que é a demografia. Então, vamos lá, no PET de vocês, na página 89 mesmo, vocês vão encontrar aí uma pequena descrição do que seria a demografia, tá? Eu vou ler para vocês. A demografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar o comportamento, as transformações e a dinâmica geral da população, utilizando-se principalmente de elementos estatísticos e pesquisas qualitativas. A demografia baseia-se em dados estatísticos para analisar, organizar e fornecer informações sobre a população de um território. Os dados demográficos permitem um mapeamento das dimensões das estruturas sociais e entender a distribuição dos seres vivos pelo planeta. Igualmente, coleta informações socioculturais, econômicas, étnicas acerca da sociedade como um todo ou de um grupo específico. Então tá, gente, essa pequena descrição que está no PET de vocês vai responder as seguintes perguntas para nós. O que é a demografia? Né? Então está explicitado aí, a demografia é uma área do conhecimento. O que ela estuda, né? Tá, vamos primeiro passar essas perguntas e vamos aqui, né, para esse grafismo que vai ajudar a gente a identificar a resposta dessas perguntas, tá? O que é, então, demografia? Né? É uma área do conhecimento. O que ela estuda? Ela vai se preocupar em estudar o comportamento, as transformações e a dinâmica geral da população. Como estuda? Ela vai estudar tudo isso utilizando-se principalmente de elementos estatísticos e pesquisas qualitativas, né? A partir desses dados, ela vai aí conseguir organizar e fornecer informações sobre a população de um território, né? Para que ela estuda isso, né? Esses dados demográficos, eles permitem um mapeamento das dimensões das estruturas sociais e entender a distribuição de seres vivos pelo planeta, tá? Então, gente, importante aí essa descrição, né? Responde para a gente várias perguntas, como a gente viu. Olha só, gente, quanto aos estudos da população, o principal órgão brasileiro de pesquisa sobre a população é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tenho certeza que vocês já ouviram falar desse órgão, né? Ele é muito importante para nós. E esse organismo, ele vai realizar de 10 em 10 anos o que a gente chama de censo demográfico, tá? Que é uma pesquisa aí importante e abrangente, né? Uma forma abrangente de quantificar estatisticamente os mais diversos dados e informações acerca da população, né? Aqui eu trago uma imagem que é, por exemplo, exemplificar para vocês, né, uma introdução acerca dos indicadores e conceitos demográficos que a gente vai trabalhar a partir de agora, que vão ser importantes para vocês, né? Eles estão presentes nas provas do Enem e de outros vestibulares. É importante que vocês saibam o que são eles, né? São importantes também aí para vocês compreenderem os temas relacionados a essa área do conhecimento, tá? E, então, vamos lá, gente. Primeiro conceito, população absoluta, né? O que seria população absoluta? É um conceito simples, tá? É o mais simples de todos. É o número total de pessoas que habitam em um determinado lugar, tá? Então, aqui a gente tem uma localidade, né? E uma quantidade de pessoas que habitam essa localidade. População absoluta vai ser a quantidade total de pessoas que habitam aí esse lugar.
Outro conceito, população relativa ou densidade demográfica, tá? Mais conhecido como densidade demográfica. É um termo muito conhecido, com certeza vocês vão se deparar com ele, né? O que seria densidade demográfica? É o número de pessoas que habitam um lugar por unidade de medida diária, tá? Então, parece ser a mesma coisa que população absoluta, mas aí a unidade de medida da área já vai estar sendo definida, tá, gente? Então, vai ser a quantidade de pessoas que habitam, né, determinada unidade de área. E essa unidade de área costuma ser, né, no cálculo de densidade demográfica, o quilômetro quadrado. Então, aí vocês têm a fórmula, né, da densidade demográfica. Como calcular a densidade demográfica de uma localidade? Pega o total de habitantes e divide pela área, né? Não é área dividido pelo total de habitantes, é total de habitantes dividido pela área, né? Então, para exemplificar para vocês, eu trouxe aí os dados referentes ao município de Poços de Caldas, que eu acredito que seja aí o município na qual a maioria de vocês residam, tá? Então, aí eu peguei a quantidade total de pessoas que residem em Poços de Caldas, né, que é 168.641 pessoas, dividido pela área total de Poços de Caldas, que é 546,958 quilômetros quadrados, né? Dados aí do IBGE, 2020, tá? Pego esses dois dados, divido, faço a divisão aí e vou obter que um total de 308,32 habitantes residem por quilômetro quadrado, geralmente, em média, em Poços de Caldas, tá? Então, densidade demográfica de Poços, em cerca de 308 habitantes por quilômetro quadrado. Outro conceito importante para vocês, né, são as taxas de natalidade e mortalidade, tá, gente? Essas taxas, esses indicadores, vão indicar para nós o desenvolvimento humano de uma certa população, tá? De um certo país. E essas taxas vão ser influenciadas aí por vários fatores, né? Fatores relacionados à condição, qualidade de vida, renda, nível de desenvolvimento de um país, de um estado, de uma localidade, tá? Então, primeira delas aí a taxa de natalidade. O que seria a taxa de natalidade? Número de nascidos vivos em uma determinada localidade ao longo de um ano, a cada 1.000 habitantes, tá? Qual que é a fórmula? A título de curiosidade, essa é a fórmula, gente, para vocês calcularem taxa de natalidade. Número de nascimentos vezes 1.000, dividido por número de habitantes. Esse indicador, gente, muito importante, ele vai possibilitar que a gente faça uma análise do desenvolvimento socioeconômico de um determinado local, tá? Normalmente, essa taxa ela apresenta-se elevada nos países menos industrializados ou subdesenvolvidos, e em declínio aí nos países industrializados ou desenvolvidos, tá? Apesar dos países em desenvolvimento terem taxas de natalidade, apresentarem taxas de natalidade elevadas, eles estão também a caminho aí da sua diminuição. Outro conceito importante que costuma cair muito aí nas provas é o conceito de um indicador de taxa de fecundidade, tá? O que seria a taxa de fecundidade? É uma média que indica o número de filhos por mulher em idade de ser mãe, entre 15 e 49 anos, tá? Então, gente, conceito simples também. É a quantidade média de filhos que uma mulher costuma ter na idade de reprodução, na idade que é para ter filhos, né? À direita aí vocês estão vendo um gráfico que está demonstrando a evolução dessa taxa de fecundidade no decorrer das décadas no Brasil. E vocês percebem que essa taxa está diminuindo gradativamente, né? Com o decorrer dos anos, as mulheres costumam ter menos filhos, tá? Essa diminuição da taxa de fecundidade vai estar atrelada a diversos fatores, né? Eu vou citar dois deles aqui para vocês, né? Que são aí os principais. Um deles, né, é que as mulheres elas estão aí se inserindo no mercado de trabalho, estão deixando, não estão somente sendo donas de casa, mas também se inserindo aí no mercado de trabalho. E também um outro fator aí que corroborou para a diminuição dessa taxa
é o surgimento de métodos contraceptivos, tá? Nas últimas décadas, então, esses dois fatores têm contribuído para a diminuição dessa taxa de fecundidade. Importante ressaltar que a taxa de fecundidade, pessoal, ela vai influenciar, obviamente, o número de nascimentos, né, que vai ocorrer aí anualmente, tá? Então, taxa de fecundidade influencia diretamente a taxa de natalidade. É importante vocês fazerem essa relação. Vamos agora a outro conceito, outro indicador, que é a taxa de mortalidade, tá? O que seria a taxa de mortalidade? Seria o número de óbitos no período de um ano em uma determinada localidade em relação à população absoluta. Como vocês calculam ela? Através dessa forma. Número de óbitos vezes 1.000 dividido pelo número de habitantes. Outra taxa aí que é bem conhecida, a taxa de mortalidade infantil, que está relacionada aí à população de crianças, tá? Crianças que morrem e não chegam a 1 ano de idade, tá? Então, o que seria a taxa de mortalidade infantil? Número de óbitos infantis envolvendo crianças com menos de 1 ano de idade em relação ao número total de nascidos vivos ao longo de 1 ano, tá? À direita, vocês veem uma representação e veem que a mortalidade infantil no Brasil está diminuindo gradativamente, tá? No Brasil, essa taxa de mortalidade, segundo a ONU, decaiu aí 75% desde 1990. Essa aí é a fórmula para caso vocês queiram calcular a mortalidade infantil de uma determinada localidade. Número de óbitos no primeiro ano de vida, vezes 100 dividido pelo número de nascimentos. Então, outro conceito importante, saldo migratório. Por que eu estou abordando esse conceito aqui? Tá? Porque ele vai ser importante para a gente entender a taxa de crescimento vegetativo, que é um conceito que é muito abordado nas provas, tá? Então, o que seria o saldo migratório, tá? A diferença entre os migrantes, pessoas de outras localidades que passaram a residir no local em questão, e o número de imigrantes, pessoas que mudaram para outros lugares. Finalmente, o conceito de taxa de crescimento vegetativo ou natural, né? O que seria isso? É a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade, representando o quanto uma população aumentou. Pessoal, para você calcular o crescimento vegetativo de uma localidade, você pega a taxa de natalidade, diminui da taxa de mortalidade, né? É um conceito simples, mas que a gente costuma aí não lembrar, tá? E é importante ressaltar que esse cálculo do crescimento vegetativo não vai considerar a entrada de migrantes, tá? Então, você só pega a taxa de natalidade e diminui da taxa de mortalidade. Olha só, gente, instantes atrás eu estava falando para vocês que a diminuição da taxa de fecundidade influi diretamente na diminuição da taxa de natalidade, né? Quando ocorre isso, a gente vai ter a aproximação entre essas duas taxas, tá? Vai diminuir a diferença entre a taxa de natalidade e entre a taxa de mortalidade, né? Quando a gente se deflagra com essa situação, a gente vai estar presenciando aí o decréscimo do crescimento vegetativo, tá? Então, lembrem dessa relação, porque ela pode ser cobrada de vocês nas provas. Vamos, em seguida, aqui, para outro conceito, superpopulação ou superpovoamento, tá? O que seria isso? É quando o número de pessoas é muito grande em relação às condições estruturais e econômicas de um país, tá? Então, o que caracteriza um país superpopuloso ou superpovoado? Não é somente a quantidade de pessoas que habitam esse país, mas principalmente as condições estruturais e econômicas que essas pessoas vivem, tá? Que costumam aí não atender essas condições estruturais e econômicas, não atendem a população, tá? Então, é importante ressaltar que um país com elevada população absoluta,
ou com uma elevada densidade demográfica, não é necessariamente superpovoado, tá? Isso acontece aí com os países europeus que têm condições estruturais e econômicas super avançadas, tá? Então, eles não são considerados países superpopulosos, apesar de terem uma população expressiva, né, em seus respectivos países. Eu trago aqui Bangladesh, que é um país da Ásia, se situa aí leste da Índia, tá? E ele sim é considerado um país superpopuloso, porque além de ter muita gente que mora nele, Bangladesh, boa parte da população de Bangladesh sofre com as carências econômicas e sociais, né, do país. Por fim, gente, último conceito, que é o conceito de expectativa de vida, tá? Esperança e expectativa de vida. O que seria isso? É um cálculo estatístico que diz a média de idade máxima em que vive a população, tá? Então, vamos supor que a população de Poços de Caldas tem o dado, né, expectativa de vida da população de Poços seja de 85 anos, né? Ou seja, a expectativa de vida da população de Poços é 85 anos. Então, uma estatística referente a quantos anos as pessoas irão viver naquela localidade, tá? Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população, ela tem ficado aí, tem vivido mais. A gente presencia, a partir dessas circunstâncias de melhoras aí, na medicina e na ciência, o aumento, assim, da longevidade, tá, pessoal? E, segundo o IBGE, o aumento da população idosa tem influenciado na alteração do formato da pirâmide etária, tá? Enquanto aqui vocês veem um topo bem minúsculo, né? Aqui em 2017 esse topo já está bem maior, e a previsão é que 1/3 da população brasileira seja composta de idosos em 2060, tá? Então, essas aí são as referências que eu utilizei em relação ao conteúdo. E aqui são os links, né, onde contém as imagens na qual eu utilizei nesse slide, tá? Agora, vamos aos exercícios. Então, gente, olha só, na página 90, vocês irão encontrar as atividades da semana 4. E vocês vão perceber que em todas as atividades estarão sendo cobradas algum ou alguns indicadores ou conceitos demográficos, tá? Aqui, por exemplo, na questão 1 da VUNESP, né, no vestibular da Unesp, tá pedindo para vocês denominarem o que seria a relação população-área, né? Se vocês voltarem o vídeo, vocês irão encontrar a resposta, né? Questão 2, tá falando aí do envelhecimento da população na Europa, né? E tá perguntando por que, em função do que, né, que a população fica mais velha, né? Daí aqui nós temos algumas alternativas, de novo vocês vão se deparar com vários conceitos e indicadores demográficos, tá? Sempre aí que vocês tiverem dúvida, retorne ao vídeo. Questão 3, verdadeiro ou falso, tá? A gente tem várias afirmações, vocês vão averiguar com base no que vocês assistiram no vídeo, com base no que vocês aprenderam da explicação, o que é verdadeiro ou falso. Questão 4, a gente tem um pequeno texto, um pequeno fragmento de texto. Temos aqui também uma espécie de charge, uma representação. E com base no enunciado e na imagem, vocês vão apresentar aí características para explicar o fenômeno da transição demográfica no Brasil, né? Éramos 6, seremos 3. O que você está relatando aqui, né? Diminuição da fecundidade. Por que a fecundidade brasileira despencou, né? Daí você vai descrever aqui alguns possíveis motivos. E na questão 5, também se tratando da taxa de fecundidade no Brasil, a gente tem uma evolução da taxa de fecundidade de 1940 a 2010.
E aqui, né, está se perguntando, né, o processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica, tá? Então, aí, vocês vão ter que identificar a consequência da alteração da taxa de fecundidade no Brasil no decorrer do tempo, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Beijos, gente.